Fala galera Restore, nós estamos aqui para inaugurar o nosso canal no YouTube. E para a gente distribuir diversos conteúdos de qualidade, nós vamos fazer o seguinte: nesse período de quarentena, nós vamos iniciar uma série de mensagens. E o tema escolhido dessa vez foi Heróis da Fé. Roda essa vinheta aí. Como que vai funcionar essa série de mensagens? Nós vamos escolher juntos homens e mulheres que marcaram a sua história no cristianismo e que nos inspiram hoje. Gente, pode ser personagens bíblicos e personagens não bíblicos que fazem parte da história e que a gente pode trazer aqui um raio-x da vida dele. E o primeiro personagem que a gente escolheu para fazer um raio-x da sua vida como um herói da fé foi o Senhor Rissi, ou mais conhecido como Pastor Rissi. A sua obra e o seu impacto e o legado que foram deixados aqui para essa terra se deu ali no vilarejo de Shanxi, na China. E hoje a gente vai conhecer um pouco da história dele. Espero que vocês gostem. Quem era o Senhor Rissi, gente? Ele nasceu ali na província de Shanxi, na China, em 1836. Essa província, a maioria da população, eles tinham o costume de fumar ópio, ou seja, isso se tornou um hábito que acabou se tornando um vício. Então, basicamente, esse era o costume, o local que ele vivia ali. Há uma característica do Senhor Rissi, ele odiava estrangeiro, ele não suportava ali algo que viesse contra a sua ideia, os seus costumes, a sua religião. Então essa inicialmente era o lugar que ele estava ali ambientado, a província de Shanxi. Na província de Shanxi, e como em todas as províncias da China Oriental, eles eram muito religiosos e os seus costumes. Então, todas as vezes que viam alguns costumes diferentes dos deles, eles enxergavam aquilo como uma manifestação tipo demoníaca e tal. E nessa época, o contexto do evangelho estava sendo muito pregado no mundo, essa questão de missões, missionário. E um dia, um missionário foi visitar essa província chamado David Hill, começando ali a espalhar essa nova religião, religião estrangeira, e todos começaram a enxergar esse missionário como um demônio estrangeiro. Mas no caso ele estava levando a palavra de Deus naquela província. E, gente, e por incrível que pareça, um dos primeiros a ser adeptos dessa nova religião foi quem, gente? O Senhor Rissi. Ele foi o primeiro a ser resgatado pelo amor de Deus e pela graça salvadora de Jesus Cristo. A transformação na vida do Senhor Rissi foi notória. Ele vivia lendo a Bíblia dia e noite, cantava louvores, tinha momentos intensos de oração, jejum, tanto que isso começou a impactar a sua esposa, que não era convertida. E ela também se converteu ao Evangelho pela transformação da vida do Senhor Rissi. À medida que esse relacionamento com Deus ia se estreitando entre ele e a sua esposa, ele começou a se aproximar dos perdidos da época, porque, como eu falei, toda a província de Shanxi era viciada em ópio. E um dos primeiros a serem libertos do vício do ópio foi justamente o Senhor Rissi. Então ele começou a orar pelas pessoas, ele começou a aproximar dos endemoniados, a praticar ali a boa obra que o Evangelho estava propondo ali no seu ministério. E um dos versículos chaves que ele tem para a sua caminhada no início do seu ministério foi aquele versículo de Marcos, no capítulo 16, nos versículos 17 e 18, que diz o seguinte: estes sinais o acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. E com isso houveram cada vez mais conversões. Esse era o versículo que estava impulsionando o Senhor Rissi a ter compaixão pelos perdidos da província de Shanxi. Então ele começou a exercer esse ministério e as pessoas começaram a vir até eles. Então uma comunidade se formava ali na província de Shanxi, onde o evangelho nunca tinha chegado. À medida que o evangelho ia sendo disseminado ali naquela província e o pastor Rissi tinha simpatia do povo e o evangelho estava sendo pregado, Satanás começou a investir na obra que estava sendo feita. A sua esposa, ela começou a ter possessões demoníacas, isso mesmo. Imagina que você
e a sua esposa, ou o senhor Rissi e a sua esposa, eles iam para as reuniões onde estava a igreja ali reunida, e a esposa do senhor Rissi começou a ter possessões demoníacas. Elas tinham ataques de cólera ali, a qual que deixava todo mundo assim, uai, o que está acontecendo? Essa nova religião não está fazendo bem para a família do senhor Rissi, e isso começou a gerar desconfiança do povo com o evangelho. Logo que o senhor Rissi percebeu isso, ele juntou algumas pessoas na igreja, juntou ele e a sua esposa, e eles jejuaram durante 3 dias e oraram durante 3 dias. E um certo dia, quando acabou esse período de consagração, de jejum, ele chegou perto da sua esposa, colocou a mão na cabeça dela e simplesmente mandou que aquilo ali se saísse, aquele mal saísse da vida da sua esposa. Até então, ela foi liberta por inteiro, e ali ele poderia continuar a obra. Isso é muito importante para trazer ensinamentos para a gente nos tempos atuais. O senhor Rissi, ele estava avançando no evangelho na comunidade local na sua província, mas ele tinha um problema na sua casa. Isso traz um ensinamento em qual sentido para a gente hoje? A gente quer ver mudança na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país. Mas um avivamento ou algo vai acontecer fora se acontecer primeiro na nossa casa. Nós estamos aqui em isolamento social e a única coisa que a gente pensa nesse momento é que isso acabe logo. E isso vai acontecer se a gente aproveitar a nossa casa, o nosso tempo, o tempo secreto com Deus para pagar preço, para orar pelos nossos, para a gente interceder pelas nossas nações. E é irônico a gente pegar, e foi proposital a gente pegar a nação da China para a gente trazer um herói da fé, porque é um tempo que agora as pessoas vão ter muito preconceito, né? Pelo fato de ter essa manifestação desse vírus, ter saído de lá, mas poderia ser qualquer outra nação. Gente, a nossa função agora é ser luz aonde a gente estiver. E agora a gente está em casa. Como que a gente vai fazer isso? Orando, pagando preço pelas nações, pelo nosso país, e para que esse tempo passe logo. O senhor Rissi, ele foi tendo sucesso ali na pregação do evangelho na sua província, e isso foi tendo resultado, mas também foi tendo perseguições. No entanto, que ele começou a ter tanta perseguição pelo fato dos habitantes ali daquela época não concordarem com os novos ensinamentos, porque eram de contra as idolatrias, aos rituais que aconteciam ali. E ele começou a sofrer severas perseguições. No entanto, que ele era uma pessoa que estava sendo influente ali na sua comunidade, ele conseguiu até proteção do governo para os crentes da época, para que eles não sejam perseguidos de maneira severa. Só que ele decidiu usar armas mais eficazes para o avanço do evangelho ali naquela província. Então ele juntou com a sua igreja e a sua comunidade que estava sendo adepto ao evangelho, e eles oraram, gente, 3 anos. 3 anos para o avanço do evangelho naquela província. E ao longo desses 3 anos, eles foram conseguindo a simpatia do povo ainda mais. A ponto de que quando chegou um tempo na história, todo o vilarejo, toda a província de Shanxi decidiu eleger o senhor Rissi como líder da comunidade, como um prefeito, vamos dizer assim, na época. Logo que ele aceitou esse cargo de liderança na sua província, uma das condições que ele colocou para ser líder ali e liderar o povo durante esse tempo foi que os rituais se acabassem. E aí passou 15 dias, o pessoal foi para casa, e ele deve ter pensado assim, caraca, pra que eu fui colocar isso? O pessoal não vai me odiar o resto da vida. Por incrível que pareça, passou 15 dias, o povo reuniu na praça e falou assim, nós queremos você como líder, senhor Rissi. E aquilo ali era um avanço imenso. Eu imagino ali que o povo começou a liberar ali palavras, né, de comprometimento com o evangelho, jogar os ídolos fora, os livros idólatras fora, e começou ali verdadeiramente a acontecer um avivamento. E durante 3 anos ele conseguiu liderar o seu povo ali nessa província e tendo avanço.
Durante esse tempo de liderança, ele foi tendo sucesso. E quando ele chegou ao seu 4º ano para liderar e o povo estava ali aclamando para que ele continuasse na liderança da província, ele decidiu que chegou o tempo de parar, porque ele decidiu dedicar a sua vida totalmente ao evangelho. E aí que ele é um ponto da história que ele se torna pastor. Nesse ponto da história aqui, o impacto das obras do Senhor Rissi estava tomando grande proporção. Por quê? Ele abriu durante esse tempo casas de recuperação para pessoas que eram viciadas em ópio. E dentro dessas casas, ele pregava o evangelho, ele falava a palavra de Deus e a pessoa tinha oportunidade de ser reestruturada, reestabelecida e inserida na sociedade de maneira saudável, tanto físico quanto espiritualmente. E dentro dessas reuniões, as pessoas eram convertidas à mensagem do evangelho. Isso foi tão grande que ao redor da província de Shanxi, outras províncias começaram a ser abertas, casas de recuperação, igrejas ali no cristianismo. E o impacto das obras do Senhor Rissi foi muito além. Começou a verdadeiramente ter um avivamento e a mensagem do evangelho de Jesus começou a se espalhar naquele local e ao redor ali de toda a província de Shanxi. A marca principal do Senhor Rissi era o amor e a empatia que ele tinha com as outras pessoas. Quem diria, né? Aquele que odiava estrangeiro, agora ele dedicava a sua vida em amor aos viciados. Pensa, gente, você morar numa província onde só tinha viciado em ópio e pessoa que estava ali sendo, cada dia... Se você for pesquisar os efeitos e as causas que o ópio produzia nas pessoas, era deprimente. Então ele tinha essa empatia pelas pessoas. Missionários iam na China para visitar a província de Shanxi e ver o impacto que estava sendo ali construído, né, através da obra que estava sendo feita. E um dos missionários que foi visitar o Senhor Rissi naquela época fez algum relato sobre a vida dele quando o encontrou pregando em uma das convenções. E foi o seguinte relato: o pastor Rissi era perenemente alegre, servia ao próximo incansavelmente, tratava todas as pessoas com a maior delicadeza, nunca se comportou levianamente, nem desperdiçou o tempo em assuntos desnecessários. Ganhar almas era a paixão da sua vida. Era impossível estar com o pastor Rissi sem orar. Seu ministério e seu intuito, tudo era de olhar para Deus. Muito antes de clarear o dia, ouvir no seu quarto a oração e o canto de horas e horas. A oração se parecia com a atmosfera em que ele vivia. Ele esperava e recebia de Deus as mais destacadas respostas. E por fim, gente, o Senhor Rissi, o pastor Rissi, ele faleceu no ano de 1896. Ali sentado na poltrona que um dia ele fumava ópio e era dominado por esse vício, agora ele morreu em paz, com um legado todo ali da província de Shanxi e aos redores. E hoje a gente pode ver que a cidade de Shanxi, ela é muito grande, né? Ela já se evoluiu e provavelmente se houver cristãos ali naquela cidade, naquele local, foi porque um dia o Senhor Rissi, o pastor Rissi, dedicou a sua vida em oração e empatia e amor às pessoas e pagar preço por uma província inteira e ver a transformação das pessoas. Gente, esse é o ensinamento que a gente tem. A gente não desistir de orar, não desistir de pagar preço, mesmo que pareça impossível. Ele orou 3 anos, ele pagou preço por 3 anos por uma província. E você pode pagar preço muitas vezes pelo seu bairro, pela cidade. Então, gente, essa é a história do Senhor Rissi, do pastor Rissi, que nos inspira no tempo de hoje. Devemos sim orar pela China, devemos sim orar pelo Brasil, devemos sim orar pelo mundo. E é isso que nós vamos ver a transformação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse raio-x desse herói da fé. Coloca aqui nos comentários um herói da fé que a gente possa discorrer ou fazer um raio-x da vida dele pro próximo sábado. E eu conto com vocês, gente, pra gente inscrever no canal e colocar mais conteúdo aqui. Dê ideias para conteúdos novos, porque a gente está aqui nesse período de isolamento, a gente tem muito o que aprender, muito o que estudar. Conto com vocês. Valeu, Restore. Tamo junto!